A Neuza de São Joaquim da Barra, interior de São Paulo. A Neuza está fazendo a seguinte pergunta: Bispo Antônio Donizete Pedro, qual ou quais as principais missões da igreja na Terra? Pergunta boa. A Neuza foi no WhatsApp, fez a pergunta. Eu estou aqui para responder no nosso canal aqui no YouTube. Neuza, eu considero que a igreja ela tem duas funções relevantes, principais, né? E eu vou explicitá-las aqui agora. A primeira missão da igreja é de Mateus 10, versículo de número 8, de graça recebeste, de graça dai. Isto aí envolve a plataforma de missiologia, de evangelização, de expulsar o demônio, curar os enfermos, né? Libertar as pessoas, desfazer as obras do mal, não é isso? Então essa é a missão número 1 da igreja. A igreja ela tem que se ocupar, né, e priorizar a esse atendimento, a essa missiologia, a essa evangelização, tá? E isso ela tem que fazer de qualquer forma, com recursos ou sem recursos, porque ela vai caminhar na direção de pessoas que estão possessas, que estão com energias negativas em suas vidas, causando amarramento, causando enfermidades, causando distúrbios, sabe? Enfim, então, energias arrebentando com a vida das pessoas, das famílias, dos negócios. E a igreja vai se apresentar diante desse contexto, diante dessa circunstância, e vai caminhar na direção de oferecer essa ajuda espiritual no nome todo-poderoso de Yeshua, né? Então essa é a primeira missão da igreja. E isso está ligado de graça recebeste, de graça dai. A igreja não pode criar qualquer empecilho para poder, ela não pode criar qualquer dificuldade, qualquer barreira para chegar a essas pessoas partindo do pressuposto que a pessoa não está ofertando, a pessoa não está ajudando, a pessoa não está dizimando, a pessoa não está patrocinando. Ela não pode, tá? De jeito nenhum, ela não pode, tá bom? Porque Mateus vai deixar claro que quando envolve missiologia, quando envolve o primeiro contato, que é o contato da libertação, o contato da cura, dos primeiros norteamentos, Mateus 10, verso 8, de graça recebeste, de graça dai, porque eu fui liberto, fui ajudado, fui assessorado e fui norteado gratuitamente, sem dar um centavo. E Yeshua fez isso por mim. As pessoas que fizeram isso por mim também não cobraram nada, então isso está resolvido. A segunda missão que eu considero relevante também da igreja, e não menos importante que essa, é o discipulado. É quando você vai fazer discipulado. Você vai pegar essas pessoas do primeiro contato, você vai pegar essas pessoas que passaram pelo processo de libertação, de cura, foram livres, né? Foram ajudadas gratuitamente, sem pagar nada por isso, Mateus 10, verso 8, só que agora essas pessoas vão ser discipuladas. Essas pessoas agora vão ser formadas, vão ser admoestadas, né? Vão ser doutrinadas. Elas vão agora receber a incumbência, preste bem atenção, de uma pessoa liberta. Então, a segunda missão da igreja na terra é formar discípulos. Discípulos que edifiquem com ouro, com prata e com pedras preciosas, né? Primeira carta de Paulo a Coríntios, no capítulo 3, verso 10, Paulo diz que após a salvação judicial, a pessoa agora ela vai começar uma caminhada para manter, conservar a salvação orgânica, e isso tem um preço. Então essa pessoa que vai receber esse discipulado já não é gratuito, já não está em Mateus 10 e verso 8, já está nas cartas de Paulo, já está em Gálatas, né? Elas vão agora receberam, né, a ajuda material, que se transformou em espiritual, e agora elas vão devolver o material, elas vão ofertar na obra, elas vão patrocinar a obra. Por quê? Porque as pessoas que estão agora para serem alcançadas, não poderá ser exigido delas.
Elas, está Mateus 10:8, elas é gratuitamente. Nós vamos orar, vamos expulsar o demônio, manter os primeiros contatos, os primeiros norteamentos, né? As primeiras ajudas, e isso gratuitamente, Mateus 10:8. Só que esses que foram alcançados um passo atrás, um ponto atrás, já estão fazendo parte do discipulado. Então a pessoa que faz parte do discipulado é a pessoa que vai patrocinar, a pessoa que vai ofertar, a pessoa que vai ajudar. Então a missão da igreja, em primeiro lugar, é Mateus 10:8, para praticar a missiologia, a evangelização gratuitamente. O segundo passo da igreja é pegar essas pessoas libertas, que foram curadas, que foram norteadas, que receberam o sentido da vida, libertação, tudo gratuitamente, transformá-las em discípulos. E como discípulos agora, essas pessoas são devedoras, sim, não do que foi feito na vida delas, mas daquilo que a igreja tem que fazer na vida de outros gratuitamente. E como Paulo fala em Romanos, a igreja não pode militar às suas próprias custas. Ninguém vai à guerra às suas próprias custas. Então, o discípulo agora, aquele que está se reunindo, aquele que já recebeu imersão, já está recebendo as orientações, as instruções, a igreja continua gastando tempo com ele ou com ela, né, dando todo o crescimento espiritual, passando para informações relevantes que vão influenciar de modo lucrativo diretamente no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento, na sua vida profissional como funcionário ou como patrão, no seu cognitivo, enfim, a igreja vai influenciar diretamente. Então isso, a pessoa já está numa posição agora de patrocinador, né? Tá numa posição de receber um material e aí devolver, de receber o espiritual, né? E devolver o material, tá certo? Então o material que a igreja recebe é revertido, é transformado em espiritual, que é oferecido para os que estão adiante, precisando de socorro, precisando de uma orientação, precisando de uma ajuda, tá certo? Então, Neuza, da cidade aqui de São Joaquim da Barra, interior de São Paulo, as duas missões que eu considero relevante e assim, indiscutível. A primeira é Mateus 10:8, você vai evangelizar sem cobrar um centavo, você vai se aproximar das pessoas, gastar tempo, gastar dia, gastar semana, gastar orientação, atender telefone, atender redes sociais, você vai sofrer com as pessoas, vai chorar com as pessoas, tudo isso gratuitamente, isso está bem claro. Agora, quando essas pessoas receberem a libertação, receberem a cura, o norteamento, né, estiverem livres, preste bem atenção, então a igreja vai fazer o seu papel também relevante, que eu considero a sua segunda missão, que é de torná-las discípulos. E essas pessoas agora, como discípulos, elas vão ter, a igreja vai trabalhar na vida delas para crescimento, né, espiritual, não, porque o espiritual vai influenciar nas questões cognitivas, neurológicas, né, sentimentais, e aí vai. Então essas pessoas agora vão se tornar patrocinador da obra. A obra que ajudou gratuitamente, agora ela recebe o patrocínio para ajudar outros gratuitamente, tá certo? Então, Neuza, obrigado por ter feito a sua pergunta. Nós vamos ficar por aqui. As duas missões que eu entendo, né, relevantes e que não podem caminhar separadas é justamente a evangelização praticada pela igreja gratuitamente, Mateus 10:8, e depois a missão de fazer discípulos, aleluia. E esses discípulos agora que já foram libertos, tudo, vão caminhar para o crescimento espiritual. Esse crescimento vai dar crescimento em todas as áreas da vida dessa pessoa, e ela vai se tornar patrocinador do projeto, da obra, da evangelização, né? Que Yeshua te abençoe, tá bom? Tenha uma vida aí cheia de paz e cheia do Espírito Santo.